Eu tô com um coraçãozinho, viu? Falei pra vocês que o meu nem ia ficar perfeito. Eu não sou muito boa para cortar, mas todo mundo consegue fazer. Lindo vocês fazendo a atividade. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que que nós vamos fazer com esse coração. Pronto. Agora nós vamos guardar o nosso coração, deixar ele no cantinho. Depois a gente vai usar o nosso coração, tá? Deixei ele aqui do meu ladinho. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: O Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura dele. Eu o rejeitei, porque não é esse o homem que eu quero. Eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como Deus, ele não importa se você é magrinho, gordinho, grandão, pequenininho, se você tem muitos talentos ou se você acha que você tem só um talento, porque ninguém tem só um talento, tá? Todo mundo tem muitos talentos. Deus, ele colocou algo especial dentro de você. E o mais especial que Deus colocou dentro de você, muitas vezes as pessoas vão olhar e elas não vão entender, porque elas não estão conectadas com Deus. Para a gente entender o que Deus quer com a gente e o que Ele quer colocar no nosso coração, a gente tem que estar conectado com Deus. E eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Vamos lá. Se chama Billy e o cachorrinho. Billy queria um cachorrinho desde sempre. Seus pais disseram que ele tinha que esperar até ele ser grande o suficiente para conseguir cuidar do cachorrinho sozinho. Então, quando Billy completou 9 anos, ele falou assim: Ah, agora eu já sou grande o suficiente, agora eu já sou responsável, eu já sei fazer tanta coisa, eu posso ter um cachorrinho. Aí ele falou assim: pai, mãe, lembra que vocês falaram que eu podia ter um cachorrinho, nananana, quando eu fosse maior, que eu pudesse cuidar? O pai e a mãe falaram: sim, Billy, a gente lembra. Só que, mesmo a gente tendo falado que você podia ter o seu cachorrinho, antes de você tomar uma decisão séria, como ter um cachorrinho, porque quando a gente tem um cachorrinho, a gente não pode pegar e jogar ele fora quando a gente cansa dele, não é verdade? Isso não é legal. Deus não gosta disso, porque Deus manda amar e proteger os animais. Então, a mamãe do Billy falou assim: Billy, vamos fazer assim? Vamos orar para saber se Deus vai falar que esse é o momento certo de ter o seu cachorrinho. Aí o Billy achou que aquilo lá não tinha nada a ver, porque o papai e a mamãe já tinham falado que ele podia ter um cachorrinho. Ah, não tem nada a ver isso, não. Aí um dia ele estava brincando na rua dele, jogando bola na rua, sabe? Tem assim umas ruas que dá para você jogar bola na rua e é bem legal. Aí ele parou em frente ao poste, sabe o que que ele viu? Ele viu um pôster falando que na rua de baixo tinha uma ninhada de cachorrinhos de graça para quem quisesse pegar. Aí ele ficou muito feliz. Aí ele falou: Nossa, é a resposta de Deus. Peraí, Billy. Como assim Deus respondeu? Você nem estava orando, Billy. Ele sentiu isso no coração dele, né? Mas ele falou: Não, não, eu sei que é a resposta de Deus. Eu vou lá pegar o meu cachorrinho. Aí o Billy parou o futebol e aí ele foi na rua de baixo. E aí ele pegou e falou assim: Eu vim pegar um cachorrinho. Ele escolheu um cachorrinho e levou para casa, todo feliz. Pai, mãe, olha só, Deus me deu um cachorrinho. Aí o pai e a mãe falou assim: Poxa, agora ele já pegou o cachorrinho, né? Então, vamos cuidar, né, do cachorrinho, né? Só que o Billy não sabia que o pai e a mãe estavam se preparando para mudar para um apartamento. Poxa vida. Aí o que aconteceu? O cachorrinho foi crescendo e eles no apartamento. O cachorrinho foi crescendo. O cachorrinho ficou enorme.
Aí esse cachorrinho ele não gostava de estar no apartamento, porque era pouco espaço para ele, era um cachorro grandão. Aí o cachorro começou a ficar muito nervoso, o cachorro não estava feliz. E o Billy não ficava feliz porque o cachorro também não estava feliz. Alguém consegue me dizer o que que aconteceu? Posso ter um voluntário para me dizer o que que aconteceu? Quem quiser falar, pode falar, só ligar o microfone. A mãe do Billy deu o cachorro pros outros? A mãe do Billy deu o cachorro para os outros. Sim. E você acha que ela ficou feliz em ter aquela decisão? Não. Não, porque não era isso que ela queria. Ela queria que aquele cachorrinho fosse deles para sempre. Ela ficou muito triste. O Billy, então, nem se fala. Aí um dia o pai do Billy chamou ele e falou assim: Billy, vamos conversar sobre o cachorrinho. Lembra quando o papai e a mamãe disse para você orar sobre o cachorrinho? Aí ele, triste, ele falou: sim, pai, eu lembro. Pois é. Antes da gente decidir algumas coisas, a gente tem que buscar primeiro a Deus. A gente precisa ter um coração, a gente precisa ter um coração para obedecer a Deus. E às vezes, quando a gente não obedece a Deus, acontecem coisas muito chatas, porque a gente não pediu a Deus em oração. A gente às vezes até pediu uma noite, mas aí depois já não pediu mais a Deus. E aí Billy pediu perdão para o papai e falou: pai, desculpa, mãe, desculpa, vocês estavam certos. E ele ficou muito triste. Aí ele pediu perdão a Deus. Aí ele ficou triste, os dias foi passando e ele falou: Senhor, eu entrego para o Senhor a minha vontade de ter um cachorrinho. Aí o que que aconteceu? Alguém no mesmo prédio do Billy estava com um cachorrinho pequenininho que tinha dado cria. E aí, essa pessoa ficou sabendo da história do Billy, o quanto ele tinha ficado triste de não poder criar um cachorro grande, apesar de agora o cachorro estar com uma outra família, num lugar melhor. Mas mesmo assim, o Billy, então, porque ele tinha pedido a Deus e entregado a Deus a sua vontade e obedecido a Deus, enchido o seu coração com a vontade de Deus, agora ele pôde ter o cachorrinho que era perfeito para aquela família. Era um cachorrinho dócil, um cachorrinho menor. Eles assim puderam ficar felizes no seu apartamento com o seu cachorrinho. Vocês entenderam a diferença? Alguém consegue explicar para mim a diferença do primeiro cachorrinho e do segundo cachorrinho? O que que aconteceu no meio dessa história que fazia com que uma parte fosse diferente da outra parte? Uma parte ele não obedeceu a Deus, outra parte ele obedeceu a Deus. Exatamente, Maria Rosa. E não somente ele não obedeceu a Deus, ele também não obedeceu os pais. Porque os pais, quando eles falam, eles são as pessoas responsáveis pela gente diante de Deus. Então, por mais que às vezes o nosso papai, a nossa mamãe pode até perder a paciência, ou pode ficar até parece que muito bravo com a gente, ou às vezes, sei lá, alguma coisa assim, eles querem o melhor para a gente. Então, é importante a gente procurar obedecer sempre o papai e a mamãe e colocar o nosso coração e o nosso desejo diante de Deus. E com isso, eu vou contar a história de dois reis que vocês já devem conhecer. Um rei, ele se chamava Saul, o outro rei se chamava Davi. O povo lá da terra de Jesus, eles queriam muito, muito, muito um rei, assim como o Billy queria um cachorrinho. E Deus não gostou muito daquela ideia. Mas eles queriam tanto um rei, eles queriam tanto um rei que eles não queriam saber. Eles só queriam um rei. Então, Saul foi escolhido para ser rei. Saul era bonitão, grandão, dananana, e todo mundo, ai, que rei maravilhoso que a gente tem. Só que aí, quando Saul começou a ter todo aquele poder, porque um rei ia ser uma pessoa muito poderosa, o coração dele começou a ficar muito desobediente. E Deus não se agradou disso. Então, eu vou contar a historinha aqui que está escrita já para poder eu não prolongar muito na história. Havia um profeta,
porque Deus colocava um profeta como um pastor, assim, para tomar conta do seu povo. E esse profeta se chamava Samuel. Samuel, ele ficou triste, porque como Saul estava com o coração ruim, Deus não queria mais Saul. Então Samuel estava triste porque Deus havia rejeitado Saul como rei. Mas Deus disse a Samuel que não adiantava ficar continuando chorando por Saul, porque ele já tinha escolhido um novo rei. Então Deus ordenou que Samuel fosse até Belém, a casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. E aí Deus disse: leva um bezerro, faz um sacrifício, convida Jessé e toda a família como se fosse um culto, sabe? Convida eles para esse sacrifício e lá eu vou mostrar a você o que fazer, porque Deus tem dessas coisas, sabe? Deus às vezes ele não fala tudo para a gente, ele vai falando aos pouquinhos. Então, quando Samuel chegou a Belém, todo mundo ficou com medo, né? Mas aí Samuel falou assim: ah, não preocupa não, eu vim em paz, eu vim aqui para fazer um culto ao Senhor e tal. Aí ele fez tudo que Deus mandou. Quando ele viu Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, ele falou: uau, tenho certeza que esse cara aí vai ser o rei, hein? E que reizão que esse cara vai ser, hein? Ele é alto, ele é forte. Aí Deus disse a Samuel, bem assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, eu vejo o coração. Então, um a um, Jessé foi trazendo os filhos dele. Toda vez o Senhor falava para Samuel assim: não é esse o novo rei. Não é esse o novo rei. Ah, poxa, Jessé ficou cansado, porque o Samuel ficou cansado, porque Jessé tinha muitos filhos. Aí ele falou assim, virou para Jessé e falou assim: tu não tem outro filho, não? Aí ele falou: ah, eu tenho, mas ele ainda é criança. Tá lá, cuidando das ovelhas, criança. Aí Samuel falou assim: você pode trazer ele aqui? Aí quando Davi entrou assim, ele era ruivo, ele era franzininho, magrinho, sabe? Ele tinha assim quase a idade de vocês. E aí o Senhor falou: "É esse que é o meu rei. Pode ungir ele, pode falar que ele é rei". Aí Samuel fez, ele não entendeu porque tipo, o cara não tinha era uma criança, não tinha nem aparência de rei. Então, quando o Espírito de Deus, porque naquela época não tinha o Espírito Santo, que todo mundo tinha assim, um pedacinho de Deus dentro deles. Não era bem assim antes. Aí, o que que aconteceu? O Espírito de Deus entrou dentro de Davi e saiu de dentro de Saul. Então, Saul não era mais rei. Apesar de Davi ainda estar lá cuidando das ovelhas. Sabe o que aconteceu? Saul ficou atormentado. Vocês já viram uma pessoa quando ela está agoniada assim? Pois é, tinha um espírito mau que ele sempre vinha para poder tirar a paz de Saul. E aí, alguém contou assim para o rei, rei, quando a pessoa está agoniada assim, coloca um louvor que melhora. Vocês já ouviram falar isso, que quando põe um louvor, a pessoa fica mais tranquila? Pois é. Só que naquela época não tinha, né, Alexa, nem Spotify, nem nada assim. Então precisava de alguém que fosse lá para tocar e cantar, entendeu? Aí alguém falou assim: tem um rapazinho que ele toca muito bem harpa e tal. Vamos chamar ele. Aí, além de tudo, ele era valente, ele era bom com as palavras, né? E aí o Senhor tá com ele. Aí Saul mandou chamar Davi. E aí Davi veio com alguns presentes, né? Porque quando a gente chega na presença do rei, é certo a gente levar um presente. Quando a gente chega na casa de alguém que a gente admira, que a gente fala, nossa, eu preciso honrar essa pessoa, a gente tem que chegar com um presente, sabe? Então Davi levou pão, levou vinho, levou um cabrito para falar, tipo, eu te respeito. Mesmo Davi sabendo que, na verdade, quem era rei era ele. Só que ele foi muito tranquilo, ele esperou o tempo de Deus, diferente do nosso amiguinho Billy lá, que não esperou o tempo de Deus. Ele sabia que ele tinha que esperar o momento certo. E aí, Davi ficou ali tocando para Saul. Então, sempre que o espírito mal vinha para poder encher o saco de Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Aí Saul sentia um alívio, aí ele melhorava. Davi sabia que ele tinha sido escolhido por Deus para ser rei, mas mesmo assim ele continuava fiel.
e bem humilde. Ele nunca respondia alto, ele nunca desobedecia, ele não ficou tentando, ai, eu sou o rei. Ele não fazia nada disso. Ele esperava no Senhor, porque ele sabia que Deus estava preparando o coração dele para ser o melhor rei, e não para ser um rei como de qualquer maneira. Então, ele estava esperando o tempo certo. Agora, eu tenho algumas perguntas para vocês e eu vou tentar compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo para a gente fazer um jogo, tá bom? Vamos fazer um jogo, vamos brincar de jogo da velha. Vamos brincar de jogo da velha, tá bom? Só um segundo aqui que eu tô tentando só arrumar aqui. Vamos dividir vocês em times, 2 times, tá bom? Cada pessoa vai ter que decorar o seu time. Eu vou tentar escrever aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir escrever bem de todo mundo. Vamos colocar a Maria Rosa, time 1. Guarda o número do seu time, hein? Vai ser só time 1 e time 2.